Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. Eu sou o irmão Juarez, membro do Instituto Religioso Nova Jerusalém. Estou aqui na Fundação de Minas Gerais, Arquidiocese de Belo Horizonte, cidade de Vespasiano. Nós, irmãos da Nova Jerusalém, estamos aqui à frente da paróquia do glorioso São José. Nós estamos nesse itinerário de reflexão das homilias dominicais e hoje, 15º domingo do tempo comum, nós somos convidados a partilhar o Evangelho de São Marcos. Vamos ouvir então o que o evangelista Marcos tem a nos dizer hoje, 15º domingo do tempo comum. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola e nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É sempre importante, quando nós formos fazer a partilha da palavra de Deus, nós contextualizarmos os livros que estão sendo meditados. O livro de hoje, o Evangelho de São Marcos, ele é o primeiro evangelho. Aí, se você for olhar nas Sagradas Escrituras, na Bíblia, você vai ver, irmão, como é o primeiro evangelho? Se na Bíblia a ordem está Mateus, Marcos, Lucas e João. Exatamente, essa é a ordem canônica. Primeiro vem Mateus. Mas o Evangelho de Marcos é o primeiro dos evangelhos, que inclusive, a nível de curiosidade, o Evangelho de Marcos nasceu de uma necessidade do povo que pediu para Marcos expressar as palavras de São Pedro, o primeiro Papa, sendo que Marcos foi auxiliar, digamos assim, do apóstolo Pedro. Outra curiosidade muito importante acerca do Evangelho de São Marcos é que o evangelista quer dizer quem é Jesus. Marcos também ele fala, se dirige aos pagãos, ou seja, pagãos ou gentios, aqueles que estão fora do território da pregação de Jesus e dos seus apóstolos. A gente sabe muito bem que a pregação de Jesus e dos apóstolos, ela começa num território específico. Depois essa pregação, ela se expande, né? Uma outra curiosidade é que o Evangelho de Marcos, ele serve de fonte para todos os outros evangelhos. Inclusive, é com grande alegria que nós, da Nova Jerusalém, a gente sempre partilha o nosso fundador, nosso pai fundador, Padre Caetano, sacerdote religioso cisterciense, né, de uma reforma da família beneditina. Por isso nós temos São Bento aqui ao fundo, que junto com São Jerônimo é um dos nossos patriarcas, patronos da nossa congregação. Ele é um especialista no Evangelho de São Marcos. Parece que para nós, a Nova Jerusalém, parte do Evangelho de Marcos tem um sabor a mais, justamente por esse dado, né? Essa referência do nosso pai fundador, Padre Caetano. Pois bem, vamos para o texto. Marcos, capítulo 6, versículos do 7 ao 13. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Quando a Divina Liturgia usa essa expressão, naquele tempo, não quer dizer que o Evangelho está ultrapassado, ao contrário. Desde aquele tempo até os dias de hoje, a palavra de Deus ela é presente, ela é forte, ela tem o seu efeito
na vida das pessoas, seu forte efeito transformador na vida das pessoas. Chamou os 12. Esses 12 que são extraídos, digamos assim, daqueles 72 discípulos que o Senhor chamou para caminhar com eles. Ele eleva esses 12 à condição de apóstolo. O apóstolo é aquele que tem o mesmo ministério de Jesus Cristo. E ele pede que os dois, melhor dizendo, ele pede que os apóstolos caminhem 2 a 2, porque um precisa ser sustento para o outro. A vida de comunidade ela é sempre importante na nossa ação eclesial. E ele dá a ele o poder sobre espíritos impuros, sendo que naquele contexto de época as pessoas elas eram muito atormentadas por espíritos impuros. E aqui é importante a gente abrir um leque e entender que espírito impuro não é somente no sentido espiritual de algum espírito que está oprimindo a pessoa nesse campo espiritual. Doenças e tantas outras situações. Então o Senhor Jesus dá aos apóstolos, aos discípulos, o poder de expulsar demônios. Isso é muito importante para que as pessoas possam experimentar a plenitude de vida prometida por Jesus. Continuando, no versículo 8 e 9, o Senhor Jesus dá algumas recomendações aos seus seguidores que agora farão as vezes de Cristo. Inclusive, trazendo para o nosso contexto, é importante a gente entender: todo batizado, todo filho e filha da igreja atua em nome de Jesus. Essa é a função da igreja. E ele recomenda que eles não levem nada pelo caminho, nem cajado, a não ser o cajado, não levem nem pão, nem sacola, nem dinheiro. Não se preocupem com essas coisas, para que não haja apego, pois aquele que anuncia a palavra de Deus precisa ser desapegado de todas essas coisas. Não se preocupe, o Senhor Deus vai providenciar tudo que os seus seguidores precisam para anunciar a sua palavra no meio do caminho. E ele continua, Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. E se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudam as poeiras dos seus pés, como testemunho contra eles. Jesus dá essa recomendação porque é necessário que os discípulos eles sejam prudentes, eles sejam cautelosos. Jesus ele sempre age assim, na simplicidade, no silêncio. Por isso que ele fala: fica apenas uma casa, vá anunciando o evangelho. Se não quiserem te ouvir, se retirem. Sacudam as poeiras dos vossos pés, das vossas sandálias, como testemunho contra eles e continue a caminho. É muito interessante a gente perceber essa ação do Espírito de Deus na vida da igreja. Jesus ele é simples, Jesus ele é cauteloso, ao mesmo tempo que ele é forte. E esse é o desejo dele para a ação da igreja nos dias de hoje também. Continuemos então a nossa reflexão. Lá no versículo 12, o Senhor continua e fala assim: então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Que inclusive é um outro dado do Evangelho de São Marcos, a conversão, a mudança de vida, que ela é contínua. Conversão é um dado contínuo na vida da gente, porque conforme a nossa caminhada, a gente vai percebendo, por mais anos de vida eclesial que nós tenhamos, que é necessário a mudança de vida. É sempre necessário melhorar. O caminho se faz caminhando. E é nessa caminhada com Jesus e com os irmãos na igreja, na comunidade eclesial, outro dado muito importante, que a gente vai descobrindo que a gente precisa mudar de vida. Mesmo o discípulo, melhor, principalmente o discípulo, principalmente o seguidor de Jesus. Isso é muito importante. Esse dado da conversão que cada um de nós devemos trazer em nosso coração. Religiosos, sacerdotes, bispos, padres, diáconos, o povo, o santo povo de Deus, leigos e leigas, todos nós precisamos trazer essa consciência em nosso coração. É necessário a conversão diária na vida da gente. E terminando essa perícope do Evangelho de São Marcos,
expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. O povo era oprimido de todas as formas. Muitos poderosos, inclusive religiosos, também mestres da lei, oprimiam as pessoas porque detinham um poder em suas mãos. E esse poder, ao contrário da vontade de Jesus, do que Jesus ensina, era um poder que, ao invés de servir as pessoas, serviam como meio que oprimir mesmo as pessoas. Jesus não quer isso. Jesus nos ensina, Ele quer que nós, sua igreja, tenhamos esse poder que não é nosso, é dele, mas para servir o povo de Deus, não para oprimir, para levar o conhecimento. Por isso a importância do anúncio da palavra de Deus e o anúncio correto. O anúncio sem ideologias, o anúncio sincero da palavra de Deus, aquilo que Jesus quer para cada um de nós, que nós tenhamos vida e a tenhamos em plenitude. Aqui, no versículo 13, termina assim, como eu já li: ungindo-os com óleo. Essa unção com óleo, ela denota para nós a marca no povo de Deus da pertença a Deus. O óleo, quando ele é colocado em nosso corpo, ele adentra em nós. Aquele óleo santo, aquele óleo sagrado, aquele óleo ungido é para marcar as pessoas. Marcar as pessoas não como se fossem agora prisioneiros de algo, não. Ao contrário, essa marca sacramental em nós é justamente esse sinal da libertação de Deus para todos nós. Peçamos então a Deus, em comunhão com a sua Santa Igreja, que com esta divina liturgia que nós celebramos nesse dia de hoje, 15º domingo do tempo comum, nós tenhamos uma experiência pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo através da sua Igreja. Aqui a gente encerra então a nossa reflexão para este domingo. Até o próximo encontro, com a graça de Deus, e Deus abençoe você. São Bento e São Jerônimo, rogai por nós.